E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu não vou comentar sobre os contos do Lovecraft, isso fica para um outro vídeo, mas eu vou comentar sobre uma obra que eu li recentemente, que eu acabei de ler na verdade, e que tem relação com Lovecraft. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro A Floresta das Árvores Retorcidas, do Alexandre Calari. Ele foi publicado pela editora Pipoca e Nanquim e eu acabei lendo ele através do Kindle pela comodidade. E eu confesso que, assim, pra quem não sabe, o Alexandre Calari faz parte do time lá da Pipoca e Nanquim, um canal muito legal que fala sobre diversos conteúdos, mas mais especificamente histórias em quadrinhos, que não é um tema que eu gosto de discutir, mas não é... Histórias em quadrinhos não são meu forte, eu gosto mais de romance, de literatura, uma literatura formal, por assim dizer. Mas quando eu soube que ele escrevera, né, um livro baseado na obra do Lovecraft, eu sempre fiquei com esse interesse de ver o que ele tinha conseguido, né, fazer com a obra como um todo. E aí eu vi o vídeo introdutório, né, que eles apresentam no canal e decidi ter essa experiência, e confesso que a experiência foi muito positiva. Ela tem uns probleminhas, eu tenho algumas ressalvas com relação ao livro, mas nada tirou o meu contentamento, o prazer que eu tive ao ler essa obra. Então, para quem não sabe, o Floresta das Árvores Retorcidas ela pega, digamos assim, elementos, na verdade elementos não, ela basicamente transporta a cultura Lovecraftiana para o Brasil, muito semelhante ao que eu fiz também na antologia Lovecraft Rio, só que aqui o Alexandre Calari decidiu fazer uma coisa que eu achei muito interessante. Ele não pegou, digamos assim, somente os mitos das criaturas Lovecraftianas e transportou para o Brasil. Ele transportou elementos inteiros. Então, por exemplo, a cidade de Arkham, que é uma cidade em que a maior parte das aventuras Lovecraftianas acontecem, que o próprio Lovecraft cria, né, como essa coisa mística, onde a própria cidade é o personagem, ele transporta essa cidade para o interior de São Paulo, que eu achei uma coisa muito interessante. Então Adam, que é o personagem principal, ele é tido como assim, um cara que é desiludido, ele está tendo uma crise de meia-idade, ele acabou de trair a esposa, ele foi despedido de um trabalho, foi humilhante a vida dele nos últimos meses, e ele decidiu, digamos assim, só dar o fora, sabe? O filho dele ficou traumatizado com a traição, os colegas de trabalho dele zombam dele, então ele decidiu simplesmente sair, sabe? Tentar uma nova vida, uma cura geográfica, e ele acaba parando nessa cidade, né, de Arkham. O interessante é que o nome da cidade não é Arkham, mas as pessoas que lá habitam chamam a cidade assim. O que eu achei muito interessante, porque à medida que o livro vai se degringolando, digamos assim, os personagens começam a chamar a cidade de Arkham, mas é um nome, né, bem inglês. Então o próprio personagem se pergunta, nossa, por que eu tô chamando a cidade assim, né? E as pessoas simplesmente aceitam. Mas enfim, o livro começa, ele vai para essa cidade e ele vai para um apartamento bem michuruca. Assim, não é um apartamento necessariamente ruim, mas é um apartamento bem... um condomíniozinho bem desagradável. Assim, as pessoas que lá habitam não são muito educadas. Então ele conhece alguns personagens, por exemplo, o Sr. Marcelo, o Sr. Albuquerque... ele conhece outros personagens também que estão, de certa forma, relacionados à trama dele. E eu gostei muito porque eles começam, de fato, sendo bem odiosos, assim. Então é aquele livro que consegue fazer personagens, não odiosos no sentido, tipo, literal, mas personagens com que você não vai, sabe? Tipo, você não vai com a cara daquela pessoa. Ele consegue fazer isso muito bem. E eu gostei muito da forma como o terror se inicia. Eu achei que não ia ser tão abrupto como foi iniciado de fato. Só para vocês terem uma ideia, o conto, na verdade, o livro, ele é dividido em 12 capítulos, o que para mim deu essa sensação de conto, porque, para vocês que não sabem, isso também é uma coisa que diz respeito mais ao meu gosto do que qualquer outra coisa, mas assim, eu não gosto de capítulos longos. Isso se reflete até na minha escrita. Lógico que quando são contos é outra história. Mas nesse daqui eu senti que o ritmo da trama, principalmente no meio do livro,
ele poderia ter sido melhor cadenciado. Mas eu entendi a escolha porque cada capítulo funciona de certa forma como um conto. E o primeiro já é muito interessante, que é a introdução dele, né, nessa cidade, e o horror ele começa de imediato. Assim, eu gostei muito, não é enrolado, é um horror visceral. Então, assim, para os leitores que forem ler esse livro, saibam que é uma história adulta, então contém cenas explícitas, e eu gosto muito do gore, né, que é aquele, para quem não sabe, gore é um termo que a gente utiliza para descrever o estilo em que há muita carnificina, algo muito sanguinário, muito, como eu posso dizer, muito gráfico. Então eu gostei muito da forma como ele trata, principalmente os elementos mais clássicos, assim, quem gosta de filmes. Claro que eu sou da geração Z, mas eu gosto muito dessa época do cinema, né, digamos assim, dessa época de cinema clássico de terror, né, dos anos 80, anos 90. Quem curte esse estilo de filme trash, né, vai se deliciar com as histórias aqui, porque elas são muito interessantes. E os próprios personagens que rondam, achei que seria uma jornada muito introspectiva. Eu não estava esperando que o Adam fizesse muitas amizades, que são justamente as pessoas com que ele começa, assim, e ele não vai, digamos assim, ele não tem uma relação de amizade tão profunda no início. Mas eu gosto muito como as coisas se constroem e como o horror ele vai escalonando à medida que o terceiro ato se aproxima. Os personagens são muito interessantes, a história também é comovente. Eu gosto porque basicamente, já que a gente está em Arkham, há referência para diversos contos e criaturas do universo Lovecraftiano, e também há referências que você pode perceber com outros filmes. Por exemplo, o Pombo, que é uma criancinha que é bem esfarrapada, mas que a gente acaba, digamos assim, é uma relação de amizade. Até uma relação paternal acaba sendo criada à medida que o livro progride a história. Eu achei, referência, pensei, o Iluminado, sabe? Pra quem não viu o Iluminado, é um filme clássico, né, do Kubrick. Eu achei muito interessante a forma também como o próprio prédio, claro que eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, mas as próprias localidades também têm temas... Tem temas, digamos assim, sobrenaturais. Eu gosto muito como ele trata também de temas éticos. Então, muitas das vezes, o personagem principal, o Adam, ele não vai estar inserido no que a gente chama daquela aventura mais purista, em que o personagem, digamos assim, ele acaba cedendo à loucura, cedendo à insanidade. Nesse caso, o Adam ele vai atuar até como uma figura meio profética. O que eu acho que, sinceramente, embora eu tenha gostado no final do livro. Lógico que eu não vou dar spoiler aqui sobre o que acontece, mas a gente acaba identificando que o Adam ele tem essa coisa de lutar contra o mal. Eu acho que tira um pouco do horror Lovecraftiano, mas enquanto história de terror eu ainda acho que tem muita coisa interessante. E, lógico, os próprios vilões, os personagens antagonistas. Gostei muito da forma como elementos como o Necronomicon, como as criaturas do subterrâneo, que a gente vê em pouquíssimos contos do Lovecraft, mas que são trabalhadas de uma forma muito interessante aqui. A própria Floresta das Árvores Retorcidas, que dá título ao livro. Gostei muito, que também tem referências a outras localidades em que contos do próprio Lovecraft se passaram. Eu gostei muito dessa união de fatores, eu acho muito interessante. Eu confesso que eu senti até falta de explorar mais a cidade. Eu acho que o livro ele funciona muito bem como micro, digamos assim, narrativas, micro aventuras que vão se unindo para contar uma história, digamos assim, maior. Eu acho que à medida que o livro vai avançando, o Alexandre Calari, digamos assim, embora eu entenda a decisão, eu acho que ele deu demais, digamos assim, ele deu muitas informações pro leitor, e isso acaba tirando um pouco do impacto, né, do mistério, nossa, o que será que está acontecendo? Porque à medida que a história vai avançando, você começa a ver cultos, uma conspiração sobre, digamos assim, sequestro de crianças em determinados períodos do ano. Então tudo isso eu gostei,
mas eu acho que à medida que a história vai se revelando de fato, que o autor decide revelar através do antagonista principal, o motivo de cada uma dessas intrigas, eu acho que isso contribui, digamos assim, por um, não vou dizer descontentamento, mas eu diria que foge um pouco da temática do Lovecraft, embora a criatura principal seja muito interessante. Eu gostei muito da forma como o Lovecraft trabalhou o seu vilão principal, não vou revelar quem é, mas é um livro que vale a pena ser lido. Ele é um livro que eu achei que, por incrível que pareça, apesar dele ter uma sensação de ser longo, eu acho que ele merecia ainda mais conteúdo. Eu espero que o Alexandre Calari consiga desenvolver também melhor essas outras ideias, porque dá para ver nitidamente que isso eu consigo discutir enquanto próprio leitor e escritor também de histórias relacionadas. A gente nunca pode fazer tudo, sabe, ao mesmo tempo. Sempre acaba terminando uma história, a gente quer contar mais outra, só que não dá tempo, a trama por si só, ela não se encaixa para aquele momento, então a gente acaba tendo que cortar, editar, revisar, e faz parte do trabalho da escrita criativa. Mas eu confesso que eu gostaria muito de ver os próximos passos, digamos assim. Eu gostaria muito de ver não só o Adam no futuro e os outros personagens também, como eu gostaria de ver mais histórias se passando em Arkham, né, as consequências do terceiro ato. Lógico que a gente vê, digamos assim, tem uma breve sumarização, mas ainda assim eu gostaria de ver mais, sabe? Então fica aqui a recomendação para leitura. Eu gostaria muito que vocês comentassem também se vocês já leram outras histórias que se baseiam na obra do Lovecraft. Eu pretendo trazer várias aqui. E se você parou aqui de paraquedas, saiba que eu estou analisando os contos do Lovecraft de forma cronológica, então já tem outro vídeo para sair. Mas eu pretendo continuar, lógico, no meu ritmo, porque aqui a rotina acaba sendo um pouco conturbada, mas eu sempre tento trazer o máximo de conteúdo na medida do possível. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, vejo vocês no próximo conto do Lovecraft. Mas se vocês querem, digamos assim, algo mais atual, algo que trate de um modo um pouco diferenciado a obra do Lovecraft, eu tenho certeza que vocês vão gostar da Floresta das Árvores Retorcidas do Alexandre Calari, assim como eu gostei. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!